minutos. Pronto, então, bom dia, Esdra, e iniciando aqui, agradecendo esse momento por você nos convidar a participar de um pouco de reflexão sobre a contabilidade. Eu sou contadora por formação, sou uma profissional que, final dos anos 80 e 90, eu participava das pastorais sociais da Igreja Católica, e isso foi me gerando uma consciência. Posteriormente, eu me tornei servidora pública, militei, no Mova-se, na Associação dos Servidores do NUTEC, e numa aula de direito tributário, o meu professor fala de um negócio chamado imunidade e que, a partir dela, se esses critérios não fossem cumpridos, as entidades, o governo pode encerrar suas atividades. Então, isso para a gente, naquele momento, me despertou, porque como eu vinha numa formação de busca, de fortalecimento dos movimentos sociais por uma sociedade democrática, isso me preocupou. E isso fez com que eu deixasse de ser servidora pública, e constituir, na época, hoje é meu esposo, mas na época ele era meu namorado, um negócio voltado para atender exclusivamente o chamado hoje terceiro setor. Então, tranquilo. Então, vamos... A Marina que fala que as histórias de luta são histórias de amor, né? Tem muita dor de cabeça junto também. Sim. Mas, assim, que a minha esposa, Marina Valente, jornalista, e ela fez a monografia sobre comunicação sindical na extensão militar. Aí acabou que, como diretora da UNE, ela não se sentia confortável com os caminhos e acabou fazendo a metamorfose, que não deixa de ser uma iniciativa, e a gente fica muito feliz de ter várias histórias de amor que acontecem pelo Brasil todo. Então, vamos assim, o que é obrigatório para os sindicatos no ramo da contabilidade? Né? Que a gente sabe que para um sindicato ser legal, né, para conseguir o registro no Ministério do Trabalho, ele passa por uma série de obrigações contábeis e jurídicas. Né? Às vezes, você explicasse assim, para a gente poder... O que pode... Você contou que se não tiver tudo direitinho, pode perder a imunidade tributária, explicar o que é imunidade, né? Porque tem muito, a gente brinca que o sindicalista, de maneira geral, é uma pessoa que vem do seu local de ofício, às vezes ele não sabe do mundo jurídico, contábil, ele se enfia numa máquina e começa a administrar uma instituição que ele vai aprendendo no caminho, carregando. Então, como é que é esse processo? Pois é, esse é o primeiro ponto que a gente se depara, quem é um sindicato? Né? Não do ponto de vista político, mas do ponto de vista de normas, né, das leis. Então, quando a gente olha o sindicato, que é uma associação de pessoas de uma determinada categoria, cujos seus objetivos voltados para a defesa e garantia dos direitos daquela categoria, e ele pode ser, depois desse momento da redemocratização, a gente ampliou o conceito de sindicato, é tudo aquilo que permite se construir novas relações, novas políticas públicas a serviço da sociedade. Então, esse é um sindicato do ponto de vista do conceito, digamos, do campo administrativo. Mas quando a gente vai, como eu constituo um sindicato? Alguém cumpriu todos os requisitos que estão previstos, e no momento em que registrou esse estatuto, ele se torna uma pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, como todas as outras no Brasil, ela tem um tratamento tributário. No caso do Sindicato dos Trabalhadores, é bom deixar claro, dos trabalhadores, ela traz uma figura da imunidade. A Constituição Federal já determina que o governo, qualquer governo, federal, estadual, municipal, não podem instituir impostos, que é um tipo de tributo extra. O Brasil tem um conjunto de tributos, um deles, impostos. Aí a gente fala de IPTU, de IPVA, de ISS. Então, o governo deixa claro, né, na Constituição que foi uma grande construção de ações dentro do próprio movimento sindical durante a Constituinte, que diz: não será imposto, não serão instituídos
chamados impostos sobre patrimônio, renda e serviços das entidades, entre elas os sindicatos dos trabalhadores. A partir desse nome que a gente recebe, aí que a gente é batizado, ou seja, o Sindicato dos Trabalhadores é imune, o que é que ocorre? Eu tenho um conjunto de regras a serem cumpridas. Uma dessas regras está no artigo 14 do Código Tributário Nacional, onde ele diz que eu não posso distribuir patrimônio, que eu tenho que aplicar todo o meu patrimônio nas finalidades estatutárias, que eu tenho que ter escrituração contábil, né? E isso também se estende o regulamento do imposto de renda. O regulamento do imposto de renda tem um capítulo só falando de imunidade. E ela também repete essas regras, e aí vai além de alguns outros pontos. Tipo, tem que cumprir a legislação tributária. E aí isso é muito comum a gente verificar que as instituições, os sindicatos, exatamente por não conhecer essa estrutura, né, de como funciona essa relação, muitas vezes o sindicato não consegue atender informações que o fisco pede, ou seja, que o governo pede, através da Receita Federal, através das secretarias de finanças nos municípios, e assim por diante. Então, para a gente pensar nesse caminho da imunidade, esse manto protetor, ou seja, a princípio ninguém tira, porque está na Constituição, e a Constituição, se houver mudança, tem um quórum qualificado para que ela possa ser alterada. Então, isso a gente entende como uma garantia constitucional com todas as bases do qual esse artigo foi criado. Que um deles é a garantia de que os trabalhadores, de que as pessoas se associassem sem haver nenhum constrangimento ou ação violenta, né, para que o Estado possa intervir. Então, o sindicato ele nasceu com uma força política, mas também veio cheio de obrigações. E essas obrigações do campo tributário começam na própria contabilidade. A escrituração contábil ela tem normas específicas. É a mesma que eu faço do mercantil do meu tio. Não é a mesma, porque a metodologia, as normas são específicas. Quando eu falo de contabilidade, eu estou falando de normas chamadas Normas Brasileiras de Contabilidade e princípios fundamentais da contabilidade. Sem esses critérios aplicados à contabilidade, essa informação ela não tem fé pública. Por isso que vocês precisam pedir aos profissionais sempre uma reciclagem desses conhecimentos, porque as mudanças ocorrem em todos os campos, e na contabilidade não é diferente. Um outro ponto que é importante é a questão das retenções tributárias. Quem retenção? Eu não pago imposto, mas o seu empregado paga. Então, você tem que reter o imposto de renda, o INSS. O prestador de serviço, o autônomo, vai lá, presta o serviço, ele não tem nota, ele não emite nota fiscal. Então, ele faz um recibo, que a gente chama de RPA. Esse recibo tem as retenções que são necessárias. Imposto de renda também, INSS e ISS, quando é o caso. Não, socorro, eu só contrato pessoa jurídica, elas só me dão notas fiscais. Mas alguns serviços, a lei impõe a retenção. Vamos admitir, contratou um arquiteto. Esse arquiteto, ao emitir nota fiscal, ele tem retenções de alguns tributos, chamados PIS, COFINS, CSL, né, imposto de renda. Aí eu contratei uma empresa de cessão de mão de obra. Ela veio, fez a limpeza do sindicato e pronto. Ou então ele tem um profissional dedicado à limpeza do sindicato todos os dias na sede. Ok, mas essa empresa, além dos riscos trabalhistas que já conhecemos, ela tem que emitir uma nota fiscal do qual ela faz retenção do INSS, porque tem retenção, porque tem o que a gente chama de cessão de mão de obra. Então, os sindicatos, eles não pagam de tributos que incidem sobre o seu patrimônio, a sua renda e o seu serviço. Mas dos demais, do qual ele é o responsável tributário, que a legislação traz essa terminologia, ou seja, ele diz, olha, sindicato, tu contratou
uma pessoa física, um autônomo, você vai fazer um documento e você vai reter dela, vai pagá-la o litro e os tributos vai pagar aos respectivos governos. ISS eu mando para a prefeitura, o imposto de renda eu mando para a União. Então, eu preciso ter o conhecimento dessa dinâmica para que eu não seja responsabilizada. O papo está maravilhoso. A gente tem aqui o Raimundo Donato,